judeus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e porás o nome de João, e terás prazer e alegria, que muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. No versículo 5, você vai encontrar uma mulher chamada Isabel. Para ser bem mais claro e bem mais categórico, o versículo de número 5, nós encontramos um casal. Nós encontramos ali uma figura de casamento real e verdadeiro, criado pelo próprio Deus. Na verdade é que quando nós falamos de casal, e quando nós falamos de casamento, isso tem sido algo que, com o passar dos anos, o mundo com seu sistema pecaminoso está fazendo de tudo para deturpar essa expressão, para deturpar esta criação, para deturpar essa instituição criada pelo próprio Deus, que é casamento, de maneira que o homem já está em laços matrimoniais com outro homem, mulheres estão se casando com outras mulheres, e para os irmãos saberem perfeitamente que isso já está sendo algo totalmente legal, algo totalmente legalizado. Inclusive este ano mesmo já saiu uma nota, os cartórios já estão legalizando esse tipo de casamento, meus irmãos. Mas nós que servimos a Deus, entendemos que Deus criou homem, entendemos que Deus criou mulher, e é assim por diante. Só que o mundo, com seu sistema pecaminoso, ele está querendo que venhamos engolir por ela abaixo essas ideologias. Mas nós que servimos a Deus continuaremos com a palavra, continuaremos com as ordenanças de Deus, continuaremos com as ordenanças divinas. Então perceba que o versículo 5 nos mostra um casal. Então nós vamos agora para o versículo de número 6. Versículo 6, meus amados irmãos, a gente vai observar a qualidade daquele casal, a característica importante que havia naquele casal. Quais eram as características? Observe o versículo de número 6. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, você tem total liberdade, que nós iremos escorrer versículo por versículo para que haja uma boa compreensão. Perceba o versículo de número 6, vai nos mostrar a qualidade daquele casal, as características importantes daquele casal. E quais eram, pastor? O versículo de número 6 começa-se a narrativa dizendo: e eram ambos justos diante de Deus. Isso aqui é interessante. Aquele casal não vivia um jugo desigual, aquele casal não puxava um para um lado e outro
puxava para o outro. Aquele casal não vivia em uma dupla personalidade. Na verdade, aquele casal andava em um só pensamento, andava em uma só conexão, andava em um só momento com Deus, de maneira que Lucas vai registrar dizendo que ambos eram justos diante de Deus. Todos dois serviam a Deus com a mesma intensidade, todos dois serviam a Deus com a mesma integridade, todos dois serviam a Deus com a mesma ousadia e com a mesma dedicação. E o texto nos diz assim: eles eram justos perante Deus. Isso aqui é fundamental, isso aqui é extraordinário, porque, meus amados irmãos, hoje nós estamos em uma geração onde as pessoas estão preocupadas em serem justas diante dos homens apenas, em serem justas apenas diante de uma sociedade. O problema é o que as pessoas vão dizer de mim. Na verdade, as pessoas estão confundindo as coisas, estão querendo ser mais conhecido pelos homens, querem ser mais aplaudido pelos homens. Todo mundo gosta de aparecer no cartaz, todo mundo quer estar aparecendo numa chamada, quando o carro de som está aparecendo. Mas preste atenção, melhor do que ser reconhecido pelos homens é ser reconhecido pelo próprio Deus. Na verdade, todos nós iremos passar por esta peneira, porque o reconhecimento humano, ele é fundamental sim, só que o reconhecimento humano só tem validade se ele vem acompanhado de um reconhecimento divino. Porque não adianta os homens te conhecerem, não adianta os homens te aplaudirem, não adianta os homens quererem estar perto de você, mas Deus está longe, mas Deus está distante. Mas coisa melhor para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, é mesmo que ele esteja no anonimato, mas ele está pertinho de Deus. Mesmo que ele esteja no anonimato, ele é conhecido no céu. Mesmo que ele esteja no anonimato, ele ainda tem uma vida devocional, ele ainda tem uma vida de oração, ele ainda tem uma vida de comunhão. Que coisa extraordinária! Talvez ninguém te chamou para cantar, ninguém te deu uma oportunidade ainda para você pregar, mas todas as vezes que você dobra o seu joelho, você ainda consegue chorar, você ainda consegue sentir a presença do Espírito de Deus. E o que é isso, pregador? É o reconhecimento divino, é Deus olhando para você, é Deus olhando para a tua vida, é Deus olhando para a tua estrutura emocional e espiritual e diz: eis que aí tem um servo meu, eis que aí tem uma serva minha, que ainda se curva diante da minha presença e ainda se derrama. Bendito seja o nome do Senhor. E essa questão de reconhecimento humano, meus irmãos, ela é muito séria, porque ela tem tudo a ver com o presente, mas ela tem tudo a ver com o futuro. Na verdade, nem o próprio Jesus escapou dessa peneira. Como assim, pastor? Jesus, quando foi batizado nas águas do Rio Jordão, os irmãos sabem perfeitamente que a mensagem de João era uma mensagem muito dura. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Na verdade, João chamava o povo de cobra lá no deserto, e o povo ia ouvir ele lá no deserto mesmo. Mas um dia o cenário muda, e a mensagem de João também vai ter que mudar, porque Jesus está se direcionando para o deserto, ao encontro de João, para ser batizado por ele. E quando Jesus está caminhando em direção a João, João deixa de dizer raça de víbora para dizer o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso, pastor? Isso é um reconhecimento humano. Todo mundo
mundo agora está vendo e está reconhecendo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas perceba que o ministério de Jesus não foi marcado somente como um reconhecimento humano, muito pelo contrário. No mesmo cenário do Jordão, enquanto ele está descendo as águas, a Bíblia nos diz que ecoou uma voz do alto céu dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, eis aí o meu filho amado a quem a minha alma tem prazer nele. É Jesus tendo um reconhecimento humano e tendo um reconhecimento divino. Então queira isso para você, queira isso para o seu ministério, seja conhecido pelos homens, seja, mas melhor do que o reconhecimento humano é o reconhecimento divino. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eliseu, quando transitava nas ruas de Sunem, aquela mulher disse assim: vejo que este é um santo homem. É um reconhecimento humano, mas ela dobra a língua para dizer: na verdade, eu vejo que este é um santo homem de Deus. Houve um reconhecimento extraordinário da vida daquele homem naquele momento. E obstante, eu falei isso no presente, mas no futuro isso também vai falar muito, meus irmãos, pois a Bíblia nos diz claramente que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Mas serão surpreendidos ao ouvir a expressão: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que é isso, pastor? Isso é típico de uma geração de pessoas que teve reconhecimento humano, que até pregou, que até curou, que até fez tantas coisas, porém não era reconhecido por Deus, não era reconhecido por Deus, não tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então por isso você deve valorizar a tua integridade espiritual, você deve valorizar a comunhão que você tem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por que as pessoas hoje valorizam mais cartaz do que o quarto de oração? Porque cartaz dá ibope, cartaz dá curtida, cartazes dá compartilhamento, cartazes dá aí uma série de visualizações. Agora, quarto de oração, irmão, só quem vê é Deus, só quem ouve é Deus. Quarto de oração não dá ibope, né? Quarto de oração não dá curtida, quarto de oração não dá compartilhamento de jeito nenhum. Mas diferente disso, quarto de oração traz unção de Deus para a tua vida. Quarto de oração nos traz intimidade com Deus. Quarto de oração nos traz uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Por mais que você esteja longe dos púlpitos, por mais que você esteja longe das oportunidades, uma coisa eu te digo nesta manhã: não esteja longe de Deus, não esteja longe da presença do Espírito Santo, esteja perto de Deus, pois Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Levante a sua mão nesta manhã, porque Ele está pertinho de você, porque Ele está aqui nesta manhã. Pastor, mas faltou tanta gente. Não tem problema, você está aqui nesta manhã e você é alvo do milagre de Deus, você é alvo da graça de Deus, você é alvo dos milagres do Todo-Poderoso. Então não perca tempo, não perca oportunidade, não fique com o pensamento longe, com o pensamento distante. Esta é a manhã que o Espírito Santo marcou e reservou para te encher. Esta é a manhã que o Espírito Santo marcou para tomar a tua
vida de uma forma totalmente diferente. Esta é a manhã que os céus marcaram para rasgar sobre este ginásio mais uma vez e dizer: eu estou procurando homens, eu estou procurando mulheres que venham me adorar em espírito e em verdade, eu estou procurando homens e mulheres que sejam sinceros. Oh, glória! E eu já posso contemplar homens quebrantados nesta manhã. Já posso contemplar senhores e senhoras, jovens e adolescentes sendo tocados pelo Espírito Santo nesta manhã de uma forma totalmente diferenciada. Eles eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos. O que é isso, pastor? Eles eram totalmente transparentes na vida deles, aonde eles colocavam a planta dos seus pés, havia uma transparência. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é tão importante, isso é tão valioso, meus irmãos. Nós temos uma vida transparente, nós temos uma vida santa, nós temos uma vida irrepreensível, de maneira que ninguém vai apontar o dedo sobre a nossa face e dizer assim: eu sei o que você fez, eu sei o que você está fazendo. Mas quando nós temos uma vida irrepreensível, por mais que venhamos pregar para alguém e esse alguém não se converta de primeira instância, mas logo ele diz assim: eu não vou ser crente hoje, mas no dia que eu ser crente, eu quero ser crente igual você, porque você é um crente diferente, você é um crente diferenciado, você é um crente totalmente irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Eles não tinham vergonha de viver a fé que eles tinham em Deus. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Nós, além de não nos envergonharmos do Evangelho, nós não devemos ser uma vergonha para o Evangelho, porque, pastor, nós somos o sermão que o mundo lê. Aí eu pergunto para você nesta manhã: qual é a mensagem que você está transmitindo? Qual é a mensagem que a tua vida está levando? Até porque, irmãos, a pregação, ela não é somente feita com a nossa voz, a pregação, ela é feita com o nosso corpo, a pregação, ela é feita com a nossa maneira de viver. Às vezes você não fala nenhuma palavra, você é uma pessoa quieta, você é uma pessoa totalmente tímida, mas é uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E lá na sua escola alguém vê teu comportamento, lá no teu trabalho alguém vê o teu comportamento. Zacarias era irrepreensível, de maneira que aonde ele colocava a planta do pé, alguém dizia: vamos parar com a bagunça, vamos parar com a conversa fiada, porque o homem de Deus chegou, a mulher de Deus chegou. Mas infelizmente a gente está vivendo uma geração onde muitas pessoas estão se assemelhando ao mundo, onde muitas pessoas estão sentando em conversas que não glorificam a Deus, onde muitas pessoas estão fazendo parte de roda de escarnecedores, onde muitas pessoas estão levando uma vida cheia de piadas, muitas das vezes até devassas, que não glorificam a Deus, onde o mundo está pintando e bordando, e em muitas das vezes nós estamos achando graça, nós estamos achando que isso é normal, nós estamos dizendo: pastor, mas isso não tem nada a ver, eu sou social, eu não sou quadrado, não, eu tenho que me assemelhar às pessoas, eu tenho que me assemelhar aos meus amiguinhos de classe, pastor. Ei, querido, na verdade você deve ser uma pessoa totalmente irrepreensível. O mundo precisa ver Deus na tua vida, o mundo precisa ver Deus na tua casa, o mundo precisa ver Deus na tua família, o mundo precisa ver Deus no teu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quiser se vender, que se venda, quem quiser se corromper, que se corrompa, quem quiser se desviar, que se desvie, sabendo que vai pagar um preço muito alto, mas você vai permanecer crente, você vai permanecer fiel,
você vai permanecer servindo a Deus. Quem acredita e está comigo nesta mesa, levante a mão mesmo, dê um brado de glória para Deus nesta noite mesmo, porque Ele está aqui e Ele está levantando e separando homens e mulheres que irão viver de uma forma totalmente irrepreensível na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Era um casal cheio de qualidades, era um casal exemplo. Se esse casal fosse de Matões, no mínimo eles eram coordenadores do departamento de família, né? Todo mundo dizia assim: eu vou lá pegar um conselho com Isabel e com Zacarias, vou perguntar qual é o mistério que eles têm, porque já estão com a idade avançada, mas ainda estão andando de mão dada quando vêm para a igreja. Eu vou perguntar para ele por que é que eles ainda estão nesse amor todo, por que é que eles têm essa paciência toda um com o outro. Aí o homem ia pedir um conselho para Zacarias, a mulher ia pedir conselho para Isabel, e todo mundo voltava para casa lá dizendo: ô casal abençoado. E a juventude ia dizer: mas esse casal é top demais, eu admiro esse casal, porque é dois velhinhos com bastão na mão, mas são tão amorosos, eles transmitem paz, eles transmitem alegria, eles são o exemplo desta igreja. Oh glória! Mas preste bem atenção, por mais que tenhamos muitas virtudes, por mais que tenhamos uma vida devocional elevada, por mais que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, como eu falei ontem, eu volto a falar hoje, nenhum de nós é isento de problema, nenhum de nós é isento de dificuldade. Se eu perguntar nesta manhã, quem tem problema, levante a mão, e só quem tem problema, levante. Tem gente que vai levantar duas, ainda vai dar dois por dizendo: eu estou aqui, pastor, porque minha vida está cheia de problema, mas eu estou orando, mas eu tenho problema, pastor, mas eu estou consagrando, mas também tem problema, pastor, eu não perco culto, mas também tenho problema. E a verdade, meus irmãos, que todos nós temos problemas aqui. De mamanda caducando, tem gente que tem problema, tem gente que vai dizer: pastor, meu problema é com meu marido. Eita, meu pastor, não sei o que fazer. Aí alguém vai dizer: pastor, meu problema é com minha mulher. Eita, pastor, eu estou vivendo em uma crise que só Jesus para ter misericórdia. Aí eu me volto para a juventude, aí a jovem vai dizer: pastor, meu problema é com minha mãe, meu problema é com meu pai, não está mais querendo deixar eu vir para a igreja, o meu problema é com meu irmão, com minha irmã, é com meu primo, é com meu tio, o meu problema é com meu professor, com minha professora. Pastor, na verdade, vou ser sincero, o meu problema é comigo mesmo. Eu me olho no espelho e eu vejo que o negócio está complicado, eu não consigo mais me amar, eu não consigo mais ver beleza de nada, eu não consigo mais viver uma vida alegre, eu estou acarretado de problema, pastor, e eu não consigo entender, porque tem oração, eu estou orando, tem culto, eu estou lá, mas mesmo assim parece que onde eu vou, o problema vai. Pastor, eu estou achando que a sombra é um problema. Por quê, pastor? Porque onde eu vou, ela está me acompanhando. Eu vou para um lado, o problema está lá, eu vou para o outro, o problema está lá. Por mais crente, por mais espiritual, por mais cheio de Deus, os problemas sempre vão estar pertinho de você. Só que há uma grande diferença: de problema ninguém foge. Eu vou para outra cidade porque eu vou abandonar esses problemas. Não faça isso. Você que está pensando nisso: eu vou sair daqui porque eu vou deixar esse problema de lado. Não, você vai se levantar com muito poder, com muita autoridade, e vai vencer esse problema, vai vencer essa dificuldade, vai vencer esta afronta. O Deus Todo-Poderoso vai garantir a vitória, o Deus Todo-Poderoso vai te capacitar, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te direcionar, o Deus de Israel, Ele vai pegar a tua mão, vai dizer: você não está sozinho, essa peleja não é tua, esta peleja é minha. Bendito seja o nome do Senhor, porque esse teu problema para mim não é nada. Pastor, mas está doendo, mas para Deus não é nada. Pastor, não estou entendendo, mas para Deus não é nada. A verdade é que todo mundo tem problema. E o versículo de número 6, meus irmãos, nos mostra o problema daquele casal, nos mostra a dificuldade
daquele casal. Versículo 6 diz assim: não tinham, me ajude a pregar, não tinham, misericórdia, não tinham o que, meus irmãos? Filho. Não tinham filhos. Pastor, e não ter filho é problema? Irmãos, naquele tempo o negócio era bem mais sério. Hoje alguém quer ter só um, só dois. Naquele tempo quem não tinha filhos passava por uma crise muito grande. Primeiro, porque quem não tem filhos, não tinha filhos, não tinha herança. Salmo 127 diz que os filhos são herança de Deus para os seus pais. Segundo, se não tem filhos, não tem sucessor, porque o filho é que vai suceder o pai, vai dar continuidade à história do pai, à história da família. Se eles não têm filho, não têm herança, não tem sucessor. E eu vou ser mais franco: se eles não têm filhos, eles não têm uma alegria intensa, de maneira nenhuma. Porque se tem uma coisa que causa alegria na vida de um pai, na vida de uma mãe, é o filho. Você pode ter o seu pior dia, mas quando você chega em casa e encontra aquele mocinho bonito, aquela mocinha bonita, papá, mamãe, aí você fica toda tinhosa, mas é lindo demais, é meu bebê, é minha bebê, é meu isso, é meu aquilo. É uma alegria muito grande, meus irmãos. Então, se eles não têm filhos, não têm herança, não têm sucessor e não têm alegria. Todos que aqui estão são testemunhas de momentos que já tiveram com seus filhos. Você lembra, você bem recém-casada, o seu marido pintou a casa, aí o menino pegou aquele giz de cera, né, e começou a pintar a casa todinha. Eita, meu Deus do céu. Aí você ligou pro marido e disse: amor, tu não sabe nem o que o Pedrinho fez, pintou a casa todinha, que terminaram de pintar ontem. Aí você chega e diz: eita, mas eu vou dar uma surra nesse menino quando eu chegar em casa. Aí quando você chega lá, ele pega na sua mão, diz: olha aqui papai, olha aqui mamãe, o que foi que eu fiz? Esse aqui é o senhor, essa aqui é a senhora, e esse aqui sou eu, é a nossa família. Aí você se derrete todo e diz: mas ficou bonitinho, a vontade é de pegar um cipó de tamarindo e dar uma lapada, né? Mas você fica tão alegre, tão animado, porque o neném pensou em você. Que maravilha. Você chegou um dia em casa, o menino pegou a faca de serra e começou a cortar o sofá de um lado para o outro e se escondeu, né, irmão? Lá embaixo do sofá, papai, mamãe, achou, e você disse: eita, meu Deus do céu. Aí você chegou em casa, o menino pegou um imã, pegou um açougue, não sei como é que se chama aqui, aí colocou na televisão, meu irmão. Aí aquele tubo ficou todo lilás, não deu para assistir mais nada, né? Aí você fica assim: oh meu Deus do céu, que menino bom, que menino maravilhoso, que menino abençoado. Isso faz parte de toda a casa, isso faz parte de toda a família. Todos que aqui estão já viveram esse momento. Se não viveram, se prepare que vocês vão viver esse momento também. Não se preocupe não. Aquele shampoo que a irmã terminou de comprar, aí o menino pegou e derramou todinho assim na cabeça. Aí você coloca: meu Deus do céu, foi R$100 esse shampoo, menino, e tu fez esse negócio. Aí fica aquela situação toda. Mas isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, isso é muito gratificante. Então, se eles não têm filhos, eles não têm essa experiência. Dia das Mães passa e está todo mundo homenageando: a minha mãe é a mulher mais bonita dessa igreja, a minha mãe é isso, é aquilo, está todo mundo elogiando a mamãe. Só que Zacarias está no culto, Isabel está no culto, ela não vai receber uma homenagem, nem tampouco vai homenagear, porque a idade é avançada, no mínimo a mãe dela já tinha morrido também. Então, geralmente, meus irmãos, tem pessoas que no dia das mães nem vão para o culto, porque fica naquela tristeza, porque, pastor, minha mãe não está aqui, eu não sou mãe, não vou ser homenageada, então eu não vou. Tem muita gente que pensa assim. Então Isabel, ela fica nessa linha de raciocínio, digamos que ela fica nessa linha de raciocínio, porque não tem ninguém para me homenagear no dia das mães. Isso causa uma tristeza sem precedentes. Da mesma forma, é o dia dos pais, está todo mundo
mundo homenageando o papai, está todo mundo trocando a foto do status, colocando aquela foto das antigas, no tempo que o papai ainda usava aquela bermuda zona aqui, cabelozão grandão. É o homem mais bonito do mundo, é o homem mais bonito dessa cidade. Aí você vai olhar o mais bonito, realmente é o mais bonito mesmo, Zacarias. Todo mundo está sendo homenageado, porém Zacarias não está sendo homenageado de forma nenhuma. Isso causa, de certa forma, um desconforto muito grande. Terceira coisa a observar: no dia das crianças, está todo mundo homenageando as crianças. Todo mundo compra um carrinho cheio de boi, dá pro menino e sai aí, menino, começa a tua fazenda. Aí o menino pega aquele carrinho, aí joga no chão, quebra logo. Aí você já fica bravo, diz: nunca mais eu compro nem um carrinho pra tu, de jeito nenhum. Mas quando dá no ano seguinte, lá vem o papai com o carrinho controle remoto que o papai comprou. Olha essa boneca que fala que mamãe comprou. Aí fica nessa alegria toda. Eles, pelo fato de não ter filhos, não tinham essa alegria. E uma vez que eles não têm alegria, preste atenção, eles carregam consigo uma crise interna muito grande. Interna por quê, pastor? Porque ele olha para ele, ela olha para ele, ele olha para ela, e alguém vai perguntar assim: o que foi que aconteceu? O que foi que nós fizemos para que não viesse ter filho de jeito nenhum? Fica aquela crise interna, fica aquelas indagações. Quem nunca fez indagações, irmão, quando alguns problemas aconteceram? Quem nunca fez indagação quando algumas coisas fugiram do seu controle? Ele olha para ela e vice-versa: será se a gente casou fora da vontade de Deus? Será se não era a vontade de Deus para as nossas vidas? O que foi que aconteceu? Isso é crise interna. E nesta manhã, talvez tenha muita gente aqui que está passando por esse dilema, que não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo, que não está compreendendo algumas situações adversas que estão acontecendo diariamente. Aí fica na indagação: por que, meu Deus? Por que, Jesus? Por que isso está acontecendo? Isso é crise interna. Mas pior do que a crise interna é a crise externa. Aqueles que estão longe, aqueles que não sabem do teu problema de fato como é,